Evangelho. Amém? Glória a Deus. Então nessa noite é importante que nós nos conscientizamos do nosso papel nessa sociedade, a igreja de Jesus, os representantes de Deus na terra. Você tem essa autoridade, Jesus delegou a cada um de nós, de dar autoridade, de expulsar os demônios, de curar os enfermos. Deus, o Senhor Jesus delegou a sua igreja e de ir pregar o Evangelho, de ensinar as nações a guardar tudo aquilo que Ele nos ensinou. O que Jesus te ensinou não é só para você, é para nós compartilharmos. E o que nós estamos aqui nessa noite é adorando a Deus, chamando a atenção de Jesus e compartilhando aquilo que Ele nos ensinou, o Evangelho da graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. Diante de palavras tão tremendas, né, irmãos? Glória a Deus. Eu só quero complementar. E ainda nós vamos estar louvando a Deus que a palavra ainda vai continuar sendo pregada, cantada, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu quero ler apenas os primeiros versículos, capítulo 24 de Mateus. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Glória a Jesus. Aleluia. Um dia eu ouvindo um pregador, ele pregando e ele falando que quando ele ia de viagem em viagem, com seus aparatos, né, com a sua Bíblia, com sua maletinha, com a sua roupa de um digno pregador do Evangelho, alguém lhe perguntou, vendo que ele viajava para um lado e para o outro: você é algum deputado? Você é algum ministro de alguma coisa do governo? Um governador, alguma coisa do tipo? Ele disse: não me diminua. Não me diminua. Eu sou pregador do Evangelho. Glória a Deus. O político traz as suas promessas, na maioria delas falsas, mas nós temos a mensagem de poder, como o irmão Dino disse aqui. O pregador do Evangelho, ele traz uma promessa que é infalível. A promessa que o Senhor Jesus deixou, a promessa da vida eterna. Amém? Então, não se sinta menor que nada. Você é pregador do Evangelho. Aleluia. Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe pediram: diz-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Glória a Deus. Pode se assentar nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, irmãos. Esse livro que atravessou muitos séculos, Deus preservou a Bíblia Sagrada. Não pense que ela está aqui porque foi fácil chegar até nós. Muitos homens se opuseram à fé cristã. Muitos homens mataram cristãos. Muitos homens quiseram apagar todos os ensinos, tirar Deus da história. E a Bíblia Sagrada é o livro mais claro da revelação de Deus ao homem. É onde nós encontramos a revelação mais clara desse Deus Criador. A Bíblia mostra a nossa origem. A Bíblia traz tantas respostas que há muitas pessoas com ela na mente. Quem somos? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Não tem o esforço de pegar a Bíblia, porque se tivesse muitas dessas respostas, muitas dessas perguntas, eles teriam respostas. Deus nos criou. Deus nos criou para lhe adorar. Deus nos formou para adorar o seu nome. Todos nós sabemos um pouco, aleluia, sobre a origem da raça humana. Quando Deus criou o homem, formou ele, soprou nele o espírito de vida, deu vida a esse homem. Este homem que Deus criou para viver eternamente em uma comunhão com o seu Criador. Todos nós sabemos que Deus colocou algo ali no jardim, colocou este homem
lhe deu uma ordem, estabeleceu um princípio, e se eles desobedecessem a Deus, a Bíblia diz que eles morreriam. A morte entraria, o homem morreria. A primeira morte, definição de morte, a morte espiritual, a separação de Deus. A segunda morte, a morte física. E o escritor aos Hebreus vai dizer que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, e após segue-se o juízo. A consequência do pecado, o pecado entrou no mundo, criou-se um grande abismo entre o homem e Deus. Mas a Bíblia diz que Deus fez uma promessa. Promessa essa de reconciliar o homem novamente com Ele, de trazer o homem de volta para Ele, de tirar esse abismo, essa parede que foi criada. Ele disse que da semente da mulher viria um. Deus deixou a promessa da salvação. Ele mesmo, aleluia, se dispõe a ir em busca do homem. Não foi o homem que correu para Deus dizendo: eu preciso ser salvo. Foi Deus que olhou: o homem precisa ser salvo, então vou providenciar um Salvador. Deus providenciou este Salvador. Esse Salvador, ele veio, nós sabemos, porque a nossa nação é considerada uma nação cristã. É uma nação que foi cristianizada. É uma nação que sabe sobre Cristo. É uma nação que sabe que Jesus é o Salvador. Mas o Salvador de quê, irmãos? Salvador de quê? Há uma diferença de ser cristianizado e ser evangelizado. Há uma diferença de um povo que sabe sobre Cristo para um povo que é alcançado pelo Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo mostra o homem pecador carente da graça de Deus. O fato de uma nação ser cristianizada não significa que ela é salva. Não significa que ela encontrou a salvação, porque ela precisa ser evangelizada. Ela precisa entender que nós todos somos pecadores. A Bíblia diz que Deus olha do céu e não vê um justo sequer. Quando o apóstolo Paulo foi falar da necessidade universal da salvação, ele disse: aos judeus Deus confiou a palavra, mas tanto o judeu quanto o gentio que somos nós, todos estão debaixo do pecado, todos carecem de salvação. Aleluia! O único e suficiente Salvador. Glória, meu Deus. Aleluia. O homem se perdeu. Aleluia, mas Deus providenciou um Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Deus não virou as costas dizendo: eu não quero saber mais do homem. Porque quando o homem correu, quando o homem pecou, o que ele fez? Quando Deus chegou no jardim para a adoração do fim do dia, ele escondeu de Deus. É o que o pecado faz com o homem. Em nenhum momento mostra o homem: você precisa correr para Deus, você precisa ir em encontro de Deus. Pelo contrário, o pecado nos leva a fugir de Deus, a esconder de Deus. Foi o que o homem fez. Oh, Jeová da glória. Aleluia. E ao invés de correr para Deus, porque não, o homem cego não consegue enxergar Deus, mas aí Deus envia o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus envia o seu Filho ao mundo, para reconciliar o homem novamente com Deus. Como eu disse, todos pecaram. O nosso irmão Dino falou uma verdade clara: a igreja, o evangelho, o cristianismo é a maior instituição que restaura a vida. Ela pega o drogado, aleluia, Jesus transforma ele, insere ele novamente na sociedade. Ele pega o alcoólatra, transforma ele, insere ele novamente na sociedade. Só que a salvação não limita aos drogados. Aleluia, Jesus. O evangelho não é apenas pegar alguém da margem da sociedade e trazer ele novamente para ser inserido na sociedade. Ele tem esse poder, mas o evangelho é para todos os pecadores perdidos. A salvação é para todos os perdidos. Aleluia! E o homem mais honesto entre nós, ele precisa ir a Cristo. Glória a Jesus! Paga as suas dívidas. É verdade, O homem meu que Deus. cuida da sua família. Se ele não ir a Cristo, ele não pode ser salvo, porque ele também é um pecador debaixo do pecado. Ele também foi separado de Deus. Ele também tem a herança de Adão. Por isso Jesus disse: o Filho do Homem, se referindo a si, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia! Todos nós nos perdemos. Glória a Jesus! Todos se perderam. A Bíblia diz que
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O alcoólatra que está lá jogado nas ruas, ele se perdeu. Aleluia, o drogado se perdeu. Mas o pai de família também que anda honestamente se perdeu. Ele também é filho de Adão, irmão Dino. E eu vou pegar um exemplo aqui. Se nós, todas as pessoas, a raça humana, fossem transferidos, transportados para o cenário do apedrejamento daquela mulher que foi apanhada em adultério. Se todos nós estivéssemos lá agora, o homem mais honesto que pode estar nos ouvindo, estivesse lá agora, com a pedra na mão para apedrejar aquela mulher, que a lei dizia que devia ser apedrejada. E quando perguntasse para Jesus, essa mulher foi apanhada em adultério, e agora o que é que deve fazer? A lei diz que ela deve ser apedrejada. E Jesus levantar sua cabeça ao escrever o chão, e olhar para todos e dizer: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Nenhum dos senhores atiraria pedra. Nenhum daqueles que estão nos ouvidos atiraria pedra, irmão Dino. Sabe por quê? A nossa consciência nos diria: nós também somos pecadores. Aleluia, Jesus. Eu posso ser o homem mais honesto, eu posso ser o homem que arca com todos os meus compromissos, mas eu não podia tirar pedra, porque eu também sou um pecador. Aleluia. Pecador por natureza, irmãos. Glória a Jesus. Todos pecaram. Aleluia, por isso que a salvação é pela graça. Por isso que o véu rasgou de alto a baixo, não foi de baixo para cima, porque o homem não pode fazer nada para ser salvo. Aí Deus providencia o Salvador. Deus envia Jesus ao mundo. Glória a Deus. E o seu sangue derramado no Calvário, ele limpa os pecados do drogado, ele lava os pecados do alcoólatra, ele lava os pecados do religioso, ele lava os pecados de toda a raça humana. E todos aqueles que vêm a Jesus pode ser salvo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós não podemos limitar o Evangelho de Cristo a apenas uma classe da sociedade. Todos carecem de salvação.